Deus querido, Deus todo-poderoso, Pai nosso, bendito é o Senhor sobre tudo e sobre todos. Nós te exaltamos e te agradecemos e te glorificamos. Buscamos da tua santíssima graça, da tua santíssima compaixão sobre as nossas vidas e pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco, que o Senhor receba o nosso culto, a nossa adoração, que seja do seu agrado, livra-nos, Senhor, da mentira e também dos mentirosos. É assim que eu oro por mim e pelos meus irmãos e irmãs, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pronto. Muito bem, hoje eu estou todo enrolado, viu, gente? Eu pisei no óculos, isso me deu, eu não enxergo, tá todo torto o óculos, eu não sei se dá para ver daí. A lente saiu, consegui colocar, mas olha, ele não para, ó a situação, ó. Tá tudo, acabou o óculos, né? Então agora eu vou ter que me virar aqui. E isso me atrasou, porque eu fiquei tentando colocar a lente. Mas aí que eu vi que do jeito que eu pisei, o óculos ficou assim, sabe? Bom, enfim, já foi. Bom, hoje nós vamos falar como é que é o título mesmo que eu coloquei? O efeito das profecias nos nossos dias. Ontem a gente falou bastante desse negócio de profecia, né? E hoje nós vamos aqui, ontem nós falamos do que mesmo? Do fim dos tempos, né? Vivendo nesses dias que são os dias do final dos tempos. E hoje a gente vai falar destas profecias que indicam o final dos tempos, né? Então, o que isso provoca nos dias de hoje? O que isso causa nos nossos dias, estas profecias que nós, cristãos, buscamos entender não da melhor maneira possível, mas da maneira que elas foram escritas, né? Olha só a situação, ó, tudo torto. Então a gente tenta entender, busca a graça, a compaixão, a misericórdia de Deus, para a gente entender essas profecias mais perto da verdade. Porque a total verdade só Deus é e sabe, mas Ele nos ajuda a chegar muito perto da verdade. Então, quando a gente fala de profecia, a gente busca respostas. E eu entendo que há 4 respostas a respeito das profecias. Falando profecia bíblica, hein? Não estou falando dessas profetaiadas que tem por aí, dessas profetadas que essa profetaiada cria, né? A primeira resposta que a gente chega é a seguinte: nós temos que ser obedientes às profecias bíblicas. E é sobre isso que o apóstolo Pedro fala que as profecias não são de particular interpretação, né? E Jesus também, ele diz lá em Marcos, capítulo 13,
versículos do 33 ao 37, que nós temos que estar prontos. É o que a maioria de nós não consegue estar, é pronto para estas profecias acontecerem a qualquer momento. Getúlio, querida Márcia, mãe do Edgar, tenho orado constantemente por você, querida irmã. Então, Jesus diz que a gente nós precisamos estar prontos, porque a qualquer momento estas profecias vão se concretizar. E a gente não pode, se elas se concretizarem nos nossos dias, elas não podem fazer com que a gente tenha vergonha do nosso comportamento, da nossa maneira de agir, de ser. Então, quando a gente fala de profecia bíblica, há 4 respostas, né? Como eu já falei. A primeira resposta é obediência. A segunda resposta é adoração. Está aqui, ó, obediência, adoração, porque Deus, na sua infinita bondade, eu falava ontem, que Deus não condena ninguém. Somos nós mesmos que nos autocondenamos. Porque Deus, tanto é que Deus não condena, que Ele providenciou uma maneira de nós, seres humanos de qualquer raça, para a gente se salvar. Ele providenciou uma maneira de a gente escapar do julgamento do fim dos tempos. Qual é esta maneira que ele providenciou? É o dom gratuito da salvação oferecido por nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente precisa, todos nós, você que está aí vendo, ouvindo, só ouvindo, tem uma opção de gente só ouvindo. Aliás, tem mais gente só ouvindo. Deixa eu ver. Agora, meu Deus do céu, vai ficar um negócio todo torto aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos atualizar aqui. Tem 111 pessoas ouvindo. Só ouvindo, seja no site, no aplicativo, através da Rádio Graça e Paz. Tem muita gente só ouvindo. Então, a gente precisa ter certeza que nós recebemos a salvação e sermos gratos. Temos que ter gratidão diante de Deus. E esta gratidão é adoração. A nossa adoração na terra vai um dia se tornar adoração no céu. Isso está lá no livro do Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Adoração não é essas coisas que as pessoas... Adoração é a gente entender que nós somos salvos, crer nisso, né? E agradecer a Deus por esta salvação. Porque ninguém é salvo porque merece, não, viu?
Nós somos salvos pela bondade, compaixão e misericórdia de Deus. Então, são 4 respostas quando a gente fala de profecia bíblica para esses dias, né? A primeira, obediência. A segunda, adoração. E a terceira é proclamação. A gente falou disso ontem. Tomei um golão de café, porque já vai ficando frio, né? A mensagem da salvação de Deus e a verdade da sua segunda vinda precisa ser proclamado, gente, para todos ouvirem, principalmente e especialmente aqueles que ainda não creram. Não que ainda não ouviram, mas que ainda não creram. Continuamos com 111. Porque aqueles que nunca ouviram, não ouviram porque não quiseram ainda. Não quiseram ouvir. Agora, aqueles que não creram, não creem porque não sabem da importância que é crer a respeito da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você abrir o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 10, você vai ler assim, ó, eu estou com um problema para ler, vocês têm que me entender hoje. Disse-me ainda, até que se o óculos ficar assim, não parece que está torto, né? Então fica assim. Não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Então nós precisamos proclamar isso, nós precisamos falar isso, nós precisamos dar motivo da nossa fé. Por que nós temos fé? Você tem fé só por necessidade de alguma coisa? Claro que não. Porque nós somos ensinados a não ter esse tipo de fé. Esse tipo de fé interesseira. Eu tenho certeza que você tem fé. A maioria, né, tem problema mesmo. Tem dificuldade, ou é doença, ou é isso, ou é aquilo. Mas nós somos, pela misericórdia de Deus, né, nós nos convertemos muito. No meu caso, por exemplo, eu não me converti por necessidade. Naquela época eu não precisava de nada. Muita gente se converteu numa época boa. Então não se converteu porque precisava disso ou daquilo. A gente se converteu porque nós sentimos que, apesar de ter, ou de não precisar de muito, ou de nada, alguns, a gente precisava de Cristo. Então nós temos que proclamar isso. A primeira resposta às profecias bíblicas é obediência. A segunda resposta é adoração. E a terceira é proclamação. E a quarta resposta às profecias bíblicas? A palavra profética de Deus. Qual é a resposta? É o serviço, meu querido irmão, minha querida irmã. Nós temos que executar as boas obras. Este é o serviço na obra de Deus. Quais são as boas obras? São todas e quaisquer obras para o reino de Deus.
Porque a gente precisa entender o seguinte: parte dos julgamentos de Cristo será das obras que nós realizamos. É obras para o reino de Deus. Não é obra. Ontem eu brinquei com uma moça, encontrei com ela, né? E ela está para se casar. Mas ela está precisando que a reforma da casa seja concluída, né? E o pedreiro não termina a reforma da casa. Aí nós falamos assim para ela: por que você não casa com o pedreiro? Porque aí já resolve dois problemas, né? Resolve o problema da obra e resolve o problema do casamento. É claro que isso é uma brincadeira, né? Para descontrair, porque ela estava irritada, nervosa. Uma casa com o pedreiro resolve tudo. Então não é esse tipo de obra. Não é a obra, não são simplesmente as boas ações, como atravessar uma velhinha na rua. Não é tipo de coisa assim, pegar o papel que caiu daquele senhor no chão. Não é isso. As boas obras são as boas obras no reino de Deus, porque elas é que vão determinar, irmão, irmã, a aceitação de um cristão no céu. E cada um deve usar dos dons que foram dados por Deus para realizar essas boas obras. Paulo fala sobre isso. Porque eu não venho aqui falar o que eu acho, né? Eu venho aqui, eu já falei isso, e eu repito, não tem problema nenhum repetir isso. Que eu sou um papagaio, eu repito aquilo que está na Bíblia. Não sou pregador, eu repito aquilo que está na Bíblia. Porque essa história de aquele pregador, eu não tenho que fazer teatro aqui, me jogar no chão. Eu tenho que repetir o que está na Bíblia. Porque eu não tenho que convencer ninguém também. A Bíblia me ensina que quem convence é o Espírito Santo, não sou eu. Então eu venho aqui e repito. Olha que está em... leia comigo, se for possível, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Vamos lá. Porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, bem ou mal. Foi isso que eu acabei de falar. Bem ou mal para a obra, é claro. É óbvio, né, irmão, que este bem ou mal é óbvio. Também inclui as coisas básicas do ser humano, né? Não roubar, não trapacear, não mentir, não matar, não fornicar, não adulterar, não ser orgulhoso, jactancioso, né? Porque a palavra de ordem hoje é orgulho. Você já observou? Eu não sei. Tudo hoje é orgulho. Orgulho disso, orgulho daquilo. E o nosso Senhor rejeita o orgulho e o orgulhoso. Então, é claro que isso tudo faz parte das boas obras. Porque isso tudo faz parte da vida do cristão e são obras para o reino.
Mas não são somente esse tipo de coisa, né? Em suma, as profecias nos levam nesses dias, últimos dias, à obediência, à adoração, à proclamação delas e o serviço. Serviço. A obra. Obra é um serviço. O que quer dizer uma obra? Um serviço. Em suma, né? Deus é soberano sobre tudo e sobre todos os eventos e pessoas do mundo. Ontem a gente falava disso, né? Olha, aumentou um pouco, irmãos, aqui. Eu estou só comentando isso com vocês, porque o rapaz lá do site me passou um jeito de controlar, de saber, né? Ontem eu falava que Deus tem o controle de tudo. E Ele está, eu não sei, eu consigo observar isso, eu não sei você. Né? Tem coisas que eu falo eu, não é que eu estou me colocando aqui, é porque eu consigo ver que Deus está no controle e vai trazer um final perfeito a tudo que ele começou. Não quero saber de Biden, de Putin, de Lula, eu não quero saber dessa gente, eu não estou preocupado. Não importa o que eles falam, fazem. É bobagem. Existe uma velha canção cristã, aliás, irmãos, como as canções, né, como os hinos antigos são lindos. Ontem eu tirei, acho que uma meia hora do meu tempo para ficar ouvindo aqueles hinos, como são bonitos, né? E esta velha canção diz assim, é claro que eu não vou cantar, né? Porque eu desafino até respirando. Mas eu vou falar da letra. A letra diz que tudo é criação de Deus, modelado por uma mão. Tanto Satanás quanto a salvação estão debaixo do comando de Deus. Nós precisamos ter isso. Né? Ontem eu estava também vendo as coisas, irmãos, a gente precisa ver tudo. Principalmente eu, que sou um estudante da Bíblia, das coisas, né? Então eu vejo tudo. Acredite você. Eu vejo tudo. De vez em quando eu entro nos sites espíritas aqui e fico ouvindo, né? Eles estavam falando nesses sites aí, porque eu preciso ouvir. Porque se alguém me indagar, eu tenho que responder adequadamente, biblicamente sobre isso. Eles estavam falando que Hitler está num tal planeta esperando reencarnação, Lampião, Virgulino, conhecido como Lampião, né? Está no umbral. Eu fico ouvindo eles falarem isso, meu Deus, de onde que eles tiram isso? Ah, porque o espírito tal trouxe uma mensagem. Mas, meu Deus, eu vou acreditar. A Bíblia diz, olha só como, por causa disso que eu vejo essas... Não pensa que eu não vejo, eu vejo sim. Vejo, e estou declarando aqui que vejo. Porque a Bíblia diz assim para a gente,
Não credes em qualquer espírito, antes provai se esses espíritos provêm de Deus. Eu não sei onde está isso na Bíblia, mas está na Bíblia. E as pessoas, infelizmente, nós não somos melhores do que elas. Nós só temos um entendimento diferente, bíblico, porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. E as pessoas creem, os espíritas creem num espírito tal, no Bezerra de Menezes, creem no Chico Xavier, que já partiu, o Bezerra também, né? Mas são espíritos, né? Eles creem que aquilo é a verdade e não creem no que está na Bíblia. Então a gente precisa estar atento a isso. Ontem também eu estava vendo um site, umas coisas loucas, absurdas, gente. Eu não sei, porque eu não sou de mexer, eu não sei mexer, gente. Eu mexo, eu me confundo todo. Olha, eu sou um analfabeto em informática, eu reconheço. Né? E ontem tem coisas que parecem, olha, é desta forma. Comigo é assim. Com outras pessoas podem ser diferentes. E eu não estou falando isso para engrandecimento. Estou falando que eu assisto, vejo essas coisas. Eu estou vendo, eu estou dizendo, poxa, na hora me vem assim, não credes em qualquer espírito, tal, antes teste para ver não sei o que se provém de Deus, né? Eu digo, olha, meu Deus do céu. E onde eu estava vendo uma pessoa, eu não sei nenhum nome. Se eu tentar achar de novo, acho que eu não acho. Entrevistando um padre, e esta pessoa perguntou, o entrevistador perguntou para o padre, Marcelo Mazzotti, acho o nome do padre, não tenho certeza, sobre exorcismo, e o padre falou que já tinha se deparado com um caso de exorcismo, e que ele tinha perdido. Eu falei, opa, esse eu quero ouvir ele falar então. Como é que um homem de Deus vai dizer que perdeu um exorcismo? Eu quero ouvir. Aí fiquei ouvindo lá, quase 15 minutos ele falando, né? E ele dizendo que na missa, algumas coisas que não batem no que ele falou, mas tudo bem, eu não vou... vou falar o que ele falou, vou resumir com as minhas palavras. Que na missa uma menina manifestou. E aí ele pediu para o ministro dele, citou o nome da pessoa que eu não lembro, pegar a menina e levar a menina lá para a sala da Eucaristia, né? E depois da missa ele ia lá para ver o que. Bom, acabou a missa e tal, foi lá, estava ele, o ministro, o pai e a mãe da menina e a menina, 5 pessoas. E a menina... E quando ele chega, a menina começa a se debater nessa sala da Eucaristia, esse é o nome mesmo, né? E as 4 pessoas não conseguiam segurar a menina. Aí diz que ele começou a rezar, e aí o diabo falou para ele assim, isso é o padre contando, você não é exorcista? Aí diz que ele falou para o diabo, para o espírito, né? Não, realmente eu não sou exorcista. Então não tem jeito, eu não vou embora. Aí diz que ele começou a rezar de novo e pediu para o diabo um dia, que o diabo se afastasse da menina por um dia, para que ele arrumasse um exorcista no dia seguinte para expulsar o diabo. E o diabo aceitou. Quer dizer, ele não fez a libertação. Ele pediu para o diabo, ó, seu diabo, por favor, o senhor se afaste aí da menina por um dia. Por
que eu não sou exorcista, né? Amanhã eu trago um exorcista. Aí ele ligou à noite para um exorcista, falou o nome lá. No dia seguinte, o exorcista veio e libertou a menina e tal. Eu falei, meu Deus, isso não existe. Não existe isso. Eu conversar com o diabo, falar para o diabo, você dá um tempo aí de 24 horas, porque já que eu não sou exorcista, eu tenho que arrumar um exorcista. Então são coisas, por causa disso que eu assisto. Por causa disso que eu assisto, não é? Eu assisto porque essas coisas me levam a entender melhor a Bíblia, né? Então, eu estava falando das profecias, né? A Bíblia é um livro sobrenatural. Não é o que o A, o B fala, o espírito tal, o padre, nem o que o pastor fala, o missionário, o apóstolo, o reverendo, esses títulos aí que eles inventam. É a Bíblia que é fantasticamente maravilhosa. E a Bíblia fala do fim dos tempos. E isto será cumprido também. Para aqueles que conhecem a Jesus e têm confiado nele, na salvação, né? Aqueles que têm confiado em Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, a vinda de Jesus que nós esperamos será para a sua bem-aventurada esperança. Está lá em Tito, carta de Paulo para Tito, capítulo 2, versículo 13. Por que nós aguardamos Jesus? Porque vai ser a alegria da nossa espera. Entretanto, irmãos e irmãs, para aqueles que rejeitam Cristo, porque rejeitar não é aquele que fala assim, eu não acredito, eu não concordo. Não, rejeitar no sentido bíblico é simplesmente não ter Jesus como Senhor e Salvador. Isso é rejeitar. Não é o que fala que rejeita, é aquele que não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A volta de Jesus para essas pessoas será um terror. Leia lá, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Então, para a gente encerrar, queridos irmãos e queridas irmãs, e que vocês tenham um final de semana maravilhoso, abençoado, na graça, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para sobreviver esses dias aqui, que são os dias do fim dos tempos, certifique-se, querido irmão e querida irmã, de que você é um crente em Cristo. Crente em Cristo. Porque, mais uma vez, se você não é crente em Cristo, você então rejeita Cristo. Vamos ler aqui, encerrando e já entrando na oração final do nosso culto. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Para isso que nós viemos para a terra, por isso que nós nascemos, por isso que Deus nos deu um espírito, uma alma e um corpo. Por que eu existo? Para ser salvo. Por que eu estou aqui?
para ser salvo. Mas para ser salvo e ir para junto do seu Deus, do único Deus. Por isso que nós estamos aqui. Qual que é o sentido da vida? Adorar a Deus. Este é o sentido da nossa vida. Sermos salvos e vivermos ao lado de Deus, o eterno, o grande eu sou. Glórias a Ele, somente a Ele, nosso Deus, nosso Senhor, o Deus triuno, verdadeiro, cheio, abarrotado de compaixão e misericórdia. Deus de graça, Deus que nos permitiu a vida. Estamos aqui hoje porque o Senhor assim nos permitiu. Bondoso, amoroso, perdoador, que nos ajuda na santificação, nos ajuda nessa caminhada. Quantas vezes o cair, quer dizer, quantas vezes cair é pecar, é isso que quer dizer cair. Não é perder tudo que tem, não. Cair é pecar. Quantas vezes a gente cai, o Senhor vai lá, nos levanta. Ou quantas vezes nós estamos caindo, Deus vai lá e nos segura. Bondoso e maravilhoso Deus, graças nós te damos, graças. Sê conosco, Senhor, hoje, amanhã e sempre. Esta é a oração que faço, por mim, por todos que estão nos ouvindo, por todos que estão nos vendo e ouvindo, por aqueles que irão ouvir e ver. E faço isso, faço esta oração no nome do Cristo Jesus. Amém.